Já se inscreveu? Se ainda não, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história. Deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer essas mensagens incríveis da Bíblia. Compartilhe com amigos e familiares e fique sempre atualizado com novas histórias emocionantes e cheias de ensinamentos da Palavra de Deus como você nunca viu. Essa série surgiu a partir das inúmeras perguntas que recebo de espectadores como você. Uma das dúvidas mais comuns veio de Sara, uma cristã de 28 anos, casada e mãe de um filho. No início de seu casamento, a vida sexual do casal era cheia de aventuras, mas após o nascimento do filho, seu marido passou a evitar certas práticas que antes apreciavam, como o sexo oral. Sara sente falta dessa intimidade e se pergunta se é errado desejar isso. Seu marido, agora mais comprometido com sua fé, acredita que certos atos podem desagradar a Deus. Ela questiona: é pecado querer que meu marido faça sexo oral em mim? Outra pessoa perguntou: como posso convencer meu parceiro a fazer sexo oral comigo, considerando que ambos somos cristãos devotos? Ser cristão muitas vezes significa lidar com questões complexas, especialmente quando se trata de sexo e relacionamentos. A Bíblia nem sempre traz orientações diretas sobre esses temas, o que pode gerar dúvidas e conflitos internos. Nesta série, meu objetivo é abordar essas questões difíceis, trazendo clareza e apoio. A Bíblia e o sexo será um projeto contínuo no qual exploraremos diferentes aspectos dos relacionamentos cristãos e das expectativas dentro da fé. Eu convido você a acompanhar essa jornada, ativando as notificações e apoiando a série com curtidas, comentários e compartilhamentos. Divulgue para seus amigos no WhatsApp e em outras redes para que possamos ajudar mais pessoas a encontrar respostas e compreensão sobre esse tema tão importante. Existem diversas plataformas onde podemos alcançar e ajudar outras pessoas que enfrentam desafios semelhantes em sua caminhada cristã. Dito isso, vamos à pergunta de hoje. O que a Bíblia diz sobre sexo oral? A Bíblia menciona o sexo oral de forma direta. Não há referências explícitas sobre esse ato nas Escrituras. Enquanto a Bíblia permanece em silêncio sobre o tema, alguns estudiosos, conselheiros e pastores argumentam que certas passagens do Cântico dos Cânticos podem conter alusões à intimidade conjugal. O Cântico dos Cânticos é um livro poético que celebra a relação amorosa entre Salomão e sua noiva. Diferente da interpretação que vê esse texto como uma alegoria da relação entre Cristo e a Igreja, ele pode ser entendido como uma exaltação do amor e do prazer no casamento. No entanto, ao analisar esse livro, é essencial ter cautela, pois ele utiliza uma linguagem altamente simbólica para expressar a beleza da união matrimonial. O renomado pastor John MacArthur aponta que as metáforas presentes nesse livro são, muitas vezes, eufemísticas. Isso significa que os elementos descritos, como joias, flores, aromas e óleos, não possuem necessariamente um significado literal e direto. Em vez disso, eles representam a beleza, o desejo e o prazer dentro do casamento. Salomão escolheu uma abordagem simbólica para tratar da intimidade conjugal, evitando descrições explícitas. O Cântico dos Cânticos, portanto, é intencionalmente poético e repleto de figuras de linguagem. Algumas imagens podem ser facilmente compreendidas, enquanto outras são mais abstratas e sujeitas a interpretações. A sabedoria sugere que, especialmente ao abordar temas como esse, devemos seguir a mesma descrição utilizada pelo próprio Espírito Santo na inspiração das Escrituras. Um dos versículos frequentemente citados como possível referência ao sexo oral está no Cântico dos Cânticos, mas sua interpretação ainda é debatida. Interpretar passagens como Salomão 2:3 a 4:16, 5:1 e 7:6-8 exige cautela. Alguns acreditam que esses versículos podem sugerir, de maneira simbólica, atos de intimidade como o sexo oral, respeitando a privacidade do relacionamento entre Salomão e sua noiva. No entanto, é importante destacar que o texto não prescreve nem exige essa prática. Pastores como Mark Driscoll já apresentaram interpretações imprecisas dessas passagens. Em vez disso, o foco deve estar na privacidade e na intimidade dentro do casamento,
conforme retratado na relação entre Salomão e sua esposa. O sexo oral é permitido? No meu vídeo anterior, Por que Deus não quer que você seja cremado, que pode estar aparecendo na tela agora, explorei 6 perguntas essenciais que ajudam a abordar questões complexas que não são tratadas diretamente na Bíblia. Esse método é valioso para discernir a moralidade e a sabedoria de diferentes aspectos da vida cristã. Utilizando essa mesma abordagem, podemos ajudar casais a refletirem sobre a moralidade e a prudência de diferentes práticas sexuais. Essas perguntas servem como um guia para determinar se um ato específico, como o sexo oral, é pecaminoso, imprudente ou aceitável dentro do casamento. Vamos revisitar essas questões e entender como elas podem esclarecer nossa visão sobre o sexo oral no contexto conjugal. A Bíblia proíbe ou ordena o sexo oral? Como um texto fundamental para os cristãos, a Bíblia oferece diretrizes claras sobre diversas questões morais e éticas, servindo como um recurso essencial para compreender a vontade de Deus e suas expectativas para o comportamento humano. No entanto, quando o assunto é sexo oral, as Escrituras permanecem em silêncio, sem fornecer referências diretas ou instruções específicas. Sendo seguidores de Cristo, devemos interpretar as Escrituras com discernimento e cautela. Não devemos rotular apressadamente qualquer prática como pecaminosa, sem evidências bíblicas concretas. Isso é essencial, pois impor restrições que não estão na Bíblia pode levar ao legalismo, afastando-nos da verdadeira liberdade e graça cristã. Da mesma forma, não podemos afirmar que algo é permitido se as Escrituras claramente condenam essa prática, pois isso comprometeria a autoridade da palavra de Deus. No caso do sexo oral, a ausência de menções diretas na Bíblia significa que não podemos classificá-lo como pecado. Esse silêncio sugere que essa questão deve ser guiada pela consciência individual, sempre à luz dos princípios bíblicos mais amplos, como amor, respeito e consentimento mútuo dentro do casamento. Dessa forma, podemos concluir que, não havendo uma condenação ou aprovação explícita nas Escrituras, o sexo oral não é uma prática obrigatória nem proibida para os cristãos. Cada casal deve abordar essa questão com oração, respeito mútuo e o desejo de honrar a Deus em sua vida conjugal. O sexo oral é antinatural? Não há qualquer evidência fisiológica que sugira que o sexo oral seja antinatural para marido e mulher. Pelo contrário, a Bíblia contém passagens que celebram o prazer e o desejo compartilhado entre os cônjuges, mesmo quando essas expressões podem parecer pouco convencionais para alguns. Por exemplo, Provérbios 5:19 encoraja os maridos a se alegrarem com suas esposas, utilizando uma linguagem que enfatiza o prazer e a satisfação dentro do casamento. Da mesma forma, o Cântico dos Cânticos está repleto de descrições poéticas e vívidas sobre o amor físico e romântico entre os amantes. Especificamente, Cântico dos Cânticos 7:7-8 fala sobre a beleza e o encanto do amado, usando imagens que celebram os aspectos sensuais do amor conjugal. Essas passagens reforçam a ideia de que o prazer dentro do casamento é algo dado por Deus para ser desfrutado sem culpa. O teólogo John Piper interpretou esses versículos como um suporte à noção de que diversas formas de intimidade, incluindo o sexo oral, podem ser expressões legítimas do amor conjugal dentro dos limites estabelecidos por Deus. Sua visão se alinha com o ensinamento bíblico de que a intimidade no casamento é um presente divino, para ser vivenciado plenamente e sem vergonha entre marido e esposa. Portanto, não há base bíblica ou fisiológica para afirmar que o sexo oral seja antinatural. Pelo contrário, uma leitura cuidadosa das Escrituras sugere que a satisfação e o prazer dentro do casamento são incentivados e celebrados. O sexo oral pode causar danos à saúde? Considerações sobre saúde são essenciais ao se envolver em qualquer forma de intimidade sexual. Embora o sexo oral seja frequentemente visto como uma alternativa de menor risco em comparação a outras práticas sexuais, ele ainda pode apresentar riscos, especialmente quando há a presença de doenças sexualmente transmissíveis, DSTs. Um exemplo notável é o papilomavírus humano, o HPV,
que tem sido associado ao desenvolvimento de câncer de boca e garganta. Isso ressalta a importância da conscientização e da prevenção no que diz respeito às DSTs. No entanto, dentro de um casamento monogâmico e comprometido, onde ambos os parceiros foram testados e estão livres de DSTs, esses riscos são significativamente reduzidos. A confiança e o entendimento mútuo criam um ambiente mais seguro e confortável para explorar a intimidade conjugal. É fundamental que os cônjuges mantenham uma comunicação aberta sobre sua saúde, tomando as precauções necessárias para garantir o bem-estar de ambos. Dessa forma, promovem um relacionamento sexual saudável e satisfatório. O sexo oral é um ato de crueldade ou de carinho? O amor e o respeito mútuo são a base de um relacionamento sexual saudável. Forçar um cônjuge a se envolver em qualquer atividade sexual contra sua vontade é cruel e desrespeitoso. Por outro lado, quando ambos os parceiros participam de maneira voluntária e com entusiasmo, o sexo oral pode ser uma expressão legítima de amor, carinho e prazer mútuo dentro do casamento. O sexo oral fere a consciência do cônjuge. A consciência individual tem um papel fundamental na determinação da adequação de qualquer prática dentro do casamento. Se um dos cônjuges se sente desconfortável ou moralmente em conflito com o sexo oral, é essencial que haja diálogo e respeito mútuo. O respeito à consciência do cônjuge. Os sentimentos e convicções de cada cônjuge devem ser respeitados. Forçar ou pressionar alguém a agir contra sua própria consciência pode gerar culpa e conflitos espirituais, conforme ensinado em Romanos 14, 21 a 23. Qual é a sua motivação? As intenções por trás de qualquer ato, especialmente dentro da intimidade conjugal, são fundamentais. O desejo por sexo oral, assim como qualquer outra expressão de afeto no casamento, deve estar baseado no amor, no respeito e no fortalecimento do vínculo entre os cônjuges. Quando a motivação vem de um desejo genuíno de nutrir o relacionamento e demonstrar carinho, essa prática pode estar alinhada com os princípios divinos. Por outro lado, buscar o sexo oral por egoísmo, mera luxúria ou influência de pornografia pode comprometer a santidade do casamento, transformando a intimidade em um ato de exploração, em vez de uma experiência de amor e realização mútua. Lembre-se de que a base do relacionamento cristão deve ser o amor, o respeito e o compromisso. Continue aprendendo e refletindo. Aproveite para conferir os 2 vídeos sugeridos na tela e se aprofundar ainda mais nesse tema. O aprendizado nunca termina, e refletir sobre essas questões com sabedoria pode fortalecer seu relacionamento. Obrigado por assistir e que Deus o abençoe.